Como eu falei, os ramos do direito, eles se interpenetram, eles se completam. O direito comercial, por exemplo, ele empresta vários conceitos e princípios para o direito civil. O processo penal não raramente se serve de algumas normas de processo civil e vice-versa. Mas o mais importante nessa interpretação, essa interpenetração das normas é o direito constitucional. Por quê? Porque o direito constitucional é a norma fundamental, é a norma que organiza o Estado, os seus órgãos, as relações entre governo e governados, e existe, de parte do direito constitucional, o poder hierárquico, ou seja, todas as demais normas do ordenamento jurídico, as normas de direito penal, de processo civil, processo penal, o fundamento de validade delas é a norma constitucional. Por isso que ele é chamado de direito constitucional. Kelsen, escritor, jurista, conhecido, ele nos fala de um direito em camadas. Esta norma depende desta aqui. Tem que estar de acordo com esta aqui. Esta aqui precisa estar de acordo com esta aqui. Até chegar à Constituição Federal, que é a norma fundamental. E é tão importante a norma de direito constitucional que quando é promulgada uma nova Constituição, os códigos, as leis têm que ser todas readaptadas, reinterpretadas. Diversos dispositivos vão perder a validade, porque não vão ser recepcionados pela nova ordem constitucional. Alguns outros dispositivos não vão necessariamente perder a recepção, eles são recepcionados, mas eles recebem uma nova interpretação de acordo com a Constituição. E a norma constitucional faz a previsão de uma série de direitos de natureza processual penal. É o princípio da legalidade da prisão, o princípio do contraditório, da ampla defesa, o habeas corpus, o juiz natural, que provoca no surgimento as normas sobre competência. E eu diria que os principais princípios, os principais fundamentos, os princípios fundamentais de direito processual penal, eles decorrem, todos eles, da Constituição Federal. Daí a importância da Constituição Federal. O processo penal, o direito processual penal, mantém também relação com o direito administrativo, porque a atividade de polícia, o inquérito policial, ele é normatizado por normas, não são de processo penal, são normas de direito administrativo, muito embora elas estejam no Código de Processo Penal. Não é a localização da norma nos textos legais que vai dizer sobre a sua natureza. Não. A natureza de uma norma se observa pelo que ela regula, qual é o seu objeto. Se você tem a norma de processo penal, como é que se distingue a norma de processo penal da norma de direito penal? A norma de processo penal regula os atos processuais, regula o processo, o andamento, meio, fim do processo. A norma de direito penal regula o direito de punir. Por exemplo, prescrição. Prescrição, o que prescreve penalmente com a prescrição? O direito de punir. Então, as normas que versam sobre
prescrição são normas de direito penal, que dizem respeito ao direito de punir. Tá? Isso vai acarretar consequências no processo penal, mas a norma é de direito penal. O processo penal tem algumas relações, não tantas como ele tem com o processo civil, eu afirmei, com o direito penal. O direito penal, por exemplo, o Código Penal faz a previsão dos crimes contra a administração da justiça. E o processo civil. O processo civil possui alguns princípios em comum com o processo penal. Claro que a intensidade desses princípios numa e numa outra área são distintas, existem alguns conceitos que são iguais, né, que se aplicam tanto num quanto no outro ramo, e existe aquele capítulo no Código de Processo Penal que trata da ação civil, em que a ação, a decisão, a sentença condenatória, ela representa um título executivo que pode ser utilizado no processo civil como título executivo, né, para dar início a uma execução. Sobre esse tema era isso, e convido os amigos, se gostarem do vídeo, clicarem aí embaixo, YouTube, se inscrevam no meu canal. Volta e meia eu faço algumas conversas informais sobre processo penal. Muito obrigado.